Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, afirmou hoje que a Justiça Eleitoral adotou todas as providências para garantir a locomoção e o livre acesso dos eleitores aos locais de votação. Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. Não esperamos que haja práticas nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. No próximo domingo, 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas para decidir quem ocupará os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores em mais de 5 mil municípios. O Brasil tem mais de 155 milhões de pessoas aptas a votar, um aumento de 5,4% no eleitorado em comparação com as eleições municipais de 2020. Esse é sempre um momento importante para a democracia brasileira e a participação de todos é fundamental, mas muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o processo eleitoral. O que deve ser feito no dia da votação e o que é proibido na hora de votar? Quais documentos são obrigatórios? Para esclarecer essas questões e garantir as informações mais importantes para os eleitores, o JR 15 Minutos convida a secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Secretária, seja muito bem-vinda. Olá, é um grande prazer estar com vocês. Prazer é nosso e quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Fábio, seja bem-vindo também. Só em São Paulo, mais de 34 milhões de pessoas vão às urnas nesse domingo, é isso? Olá, Leandro. Olá, secretária. É isso aí, Stoliar. É muita gente, né? O estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, tem 34 milhões de eleitores espalhados por 645 municípios. Agora, secretária, muita gente vota sempre no mesmo lugar, mas muitas vezes a Justiça Eleitoral precisa mudar a localização de algumas sessões. Qual é a melhor forma de confirmar o local de votação? De fato, nós temos algumas alterações de locais de votação ou de sessões eleitorais, então nós recomendamos aos eleitores e às eleitoras que previamente consultem o seu local de votação. Essa consulta é muito simples de ser feita, ela pode ser feita no site, no portal da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, ou pelo aplicativo e-Título. Secretária, uma pergunta sobre o e-Título, já que a senhora mencionou. É a melhor ferramenta para o eleitor, né? Mas é importante manter o aplicativo atualizado, não é isso? Como é que a gente pode saber se esse documento digital está atualizado e até quando é possível fazer essa atualização? Na verdade, nós recomendamos a todos que ainda não baixaram o e-Título ou quem, mesmo já tendo o e-Título, que entre novamente na loja, no aplicativo e faça a atualização. Essa atualização só é possível até o sábado, ou seja, até amanhã. Agora, secretário, o eleitor não precisa levar o título eleitoral físico, mas deve ter um documento de identificação, não é isso? Quais são os documentos aceitos na hora da votação? E é possível votar sem um desses documentos, se o eleitor já tiver a biometria coletada? Bem, vamos lá. Em relação aos documentos que são aceitos pela Justiça Eleitoral, a carteira de identidade, o famoso RG, passaporte, CNH, carteira de trabalho, o próprio aplicativo e-Título. A versão digital também é possível, com exceção da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é versão digital, certidão de nascimento, certidão de casamento, não são aceitos como identificação oficial com foto. Agora, secretária, o que não é permitido levar para votação, hein? Eu me lembro muito bem do tempo em que as pessoas iam usando camiseta, boné, enfim, tinha uma situação completamente diferente. Por exemplo, é permitido votar, então, usando alguma camiseta, bottom ou até adesivo dos candidatos? É permitido. O eleitor, a eleitora pode usar camiseta, boné, adesivo, bottom, carregar bandeira, mas o que ele precisa é estar fazendo uma manifestação individual e silenciosa. Essa manifestação individual e silenciosa ela é permitida. No entanto, se ficar comprovado que há um grupo se organizando com camisetas, com bonés, com bandeiras, essa aglomeração pode ser entendida como propaganda irregular. E aí é um crime eleitoral que é a boca de urna. Agora, em relação ao que levar, secretária, neste ano, por exemplo, houve uma mudança. Em relação aos celulares, inclusive, o eleitor não poderá levar o telefone até a cabine de votação, é isso mesmo? Outros aparelhos eletrônicos também não serão permitidos junto à cabine. Aí eu já emendo uma outra questão, porque tem o e-Título, né, que acaba sendo um aplicativo. Não pode gerar confusão nisso aí? Não, essa proibição ela já existe há algum tempo, ela foi intensificada no ano de 2022 e a proibição é ingressar na cabine de votação com o celular. Então ele pode levar o celular, qualquer pessoa pode entrar com o celular, inclusive para usá-lo como identificação
por meio do e-título, apresentar para o mesário, e assim que ele for habilitado para votar, a partir desse momento ele não pode mais portar o celular. Nem o celular, nem filmadora, nem máquina fotográfica, nem qualquer outro dispositivo que viole o sigilo do voto. Secretária, na cabine de votação esse ano são apenas 2 cargos, prefeito e vereador, certo? Qual é a ordem de votação e como se diferenciam os números de candidatos a vereador e a prefeito? Bem, a ordem de votação é primeiro o voto para o cargo de vereador ou vereadora e, na sequência, o voto para prefeito ou prefeita. É importantíssimo que o eleitor saiba quem ele quer votar e já faça uma consulta prévia ao número do seu candidato ou candidata. Para vereador, esse número tem 5 dígitos e para prefeito são 2 dígitos. Então, por exemplo, no cargo de vereador, se o cidadão votar em apenas 2 números, que correspondam ao número de um partido, ele confirmar, vai aparecer a informação da urna eletrônica que ele está votando para a legenda e não para um candidato específico. Se ele confirmar novamente, esse voto será computado para o partido que pertence àquela numeração. Agora, e depois de votar, secretária? Naturalmente, antes de sair da sessão, o eleitor recebe um comprovante de votação impresso. Eu mesmo tenho um monte, guardo há muitos anos. Se o eleitor perder esse comprovante, é possível recuperar pela internet ou conseguir uma segunda via? Não há problema se ele perder esse comprovante, porque uma vez que ele vote, os dados dele ficam registrados no nosso cadastro eleitoral e ele pode emitir uma certidão de quitação eleitoral pela internet. Agora, nas chamadas eleições gerais, secretária, quando votamos para presidente, governador, deputado e senador, é permitido o voto em trânsito em sessões específicas. Nas eleições municipais, existe o voto em trânsito? Não, o voto em trânsito é especificamente para a eleição presidencial. Então, o que nós temos neste ano, foi um prazo para que alguns eleitores de situações específicas fizessem uma transferência temporária dentro do mesmo município do seu local de votação. Para facilitar o exercício do voto, por exemplo, de pessoas com deficiência, militares que estarão a serviço no dia da eleição, juízes, comunidades quilombolas, indígenas. Então, situações específicas puderam indicar um novo local de votação dentro do próprio município. Mas isso foi encerrado, o prazo para isso encerrou em agosto. Secretária, em muitas eleições surgem informações distorcidas sobre votos em branco e votos nulos. Quando é que um voto é computado como em branco ou como nulo? Qual é o destino desses votos? Bom, existe um mito em relação a voto branco e voto nulo. Para a Justiça Eleitoral, o voto branco e voto nulo não significa absolutamente nada. Eles são unicamente a forma como o próprio eleitor ou eleitora quer manifestar a sua expressão de voto. Então, ele pode, na urna eletrônica, teclar a tecla que está escrito branco, porque ele não quer votar em ninguém. Ou ele pode digitar um número que não corresponde nem ao partido e nem a nenhum candidato. Se ele confirma, apesar do alerta da urna eletrônica que não tem um candidato, nem aquele número, aí o voto é computado como nulo. Tá, se o eleitor estiver longe do domicílio eleitoral dele, como é que ele pode justificar essa ausência? Dá para fazer a justificativa pelo aplicativo e título? Dá para fazer a justificativa pelo aplicativo e título, porém nós temos 2 situações. A primeira situação é o eleitor não estar no seu domicílio eleitoral no dia da eleição e ele, no próprio dia da eleição, ele pode justificar. Ele pode justificar pelo e-título e ele pode justificar nos locais de votação, ou alguma mesa de cativa que esteja lá no município que ele se encontra. Nesse caso, ele não precisa juntar nenhum comprovante. O aplicativo e-título vai identificar a geolocalização desse eleitor e vai saber que ele não está no seu domicílio eleitoral. Agora, existem pessoas que não conseguem votar no dia por outras circunstâncias. Estão viajando para lugares distantes, ou estão internadas, estão doentes. Eles têm um prazo de até 60 dias após as eleições para apresentar a sua justificativa. Neste caso, precisa observar a questão do prazo, 60 dias em relação a cada turno. Primeiro turno, o prazo vence em 5 de dezembro. Segundo turno, o prazo vence em 7 de janeiro. E ele vai ter que também juntar comprovação. E aí fica sujeito à análise dos nossos juízes e juízas eleitorais se aquela justificativa é válida ou não. Se não justificar, paga a multa, né? E se não pagar a multa, quais são as punições? Se não justificar, pague a multa. A multa com valor até relativamente baixo, né? São R$ 3,51. No entanto, vão incidir impedimentos com relação à quitação eleitoral. Agora, secretária, qual o tipo de pendência que pode impedir o cidadão de exercer o direito ao voto? Existem algumas questões que são relacionadas a processos criminais, né, com a suspensão do direito do exercício do voto. Mas isso tem que ser decidido na sentença do juiz eleitoral, tem que ter sido condenado à perda dos direitos políticos ou à suspensão dos direitos políticos.
Secretária, no dia da eleição, os partidos e candidatos não podem usar alto-falantes, não podem fazer boca de urna, mais ou menos aquilo que a gente já conversou, e nem distribuir presentes para os eleitores. Se o eleitor flagrar alguma dessas irregularidades, como é que ele pode denunciar a Justiça Eleitoral, hein? Nós temos um aplicativo, o aplicativo chama-se Pardal, também pode ser baixado nas lojas, na plataforma iOS e Android, e nesse aplicativo ele pode denunciar propagandas irregulares. As propagandas irregulares denunciadas são encaminhadas para o Ministério Público, que vai apurar o ocorrido e pode penalizar se for o caso os envolvidos. Agora, a secretária, a chamada lei seca que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no dia da votação não está no Código Eleitoral. Quem é que decide quando e como essa proibição pode ser adotada? É facultativo de cada cidade? Não existe nenhuma previsão legal em relação a essa chamada lei seca. E a gente tem situações até inusitadas. No passado nós tivemos normas da Secretaria de Segurança Pública que proibia a venda de bebidas no dia da eleição, e aí vem a questão da lei seca. Cada estado, se julgar por alguma situação específica que há necessidade de restringir o consumo de álcool, o faz. Aqui no estado de São Paulo, até o momento, não tem notícias de que isso tenha acontecido. Secretária, o número de jovens de 16 e 17 anos que se registraram para votar nas eleições municipais de outubro cresceu 78% em comparação com o pleito anterior de 2020. Agora, são mais de 1.800.000 eleitores nessa faixa etária, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a importância da participação desses jovens no processo eleitoral? Olha, a gente pode dizer que o exercício da cidadania é fundamental, né? Então, assim, quando os jovens se engajam, se comprometem com o futuro do país, eu acho que representa isso, estar comprometido com o futuro do nosso país. A participação no processo eleitoral, ela é fundamentalmente decidir os rumos que cada município, cada cidade vai tomar. Então, essencialmente, o que mais está próximo de nós, eleitores, são as eleições municipais. Então, é importantíssimo que a juventude esteja engajada na participação política. Isso serve para os idosos também, né, secretário? Eu queria trazer só uma informação aqui. Olha, o Brasil tem quase 15 milhões de eleitores para quem o voto não é obrigatório, por terem mais de 70 anos. Apesar disso, nas eleições municipais de 2020, mais da metade desses eleitores entre 70 e 74 anos votaram, foram às urnas, exercer o direito ao voto. É como a senhora está falando, serve para os mais novos, mas serve também para quem é idoso, quem está na terceira idade, né? Agora, muito se falou na questão da segurança das urnas brasileiras. Queria falar um pouco sobre essa segurança. Quais são as principais medidas de segurança implementadas nas urnas eletrônicas para garantir a integridade do processo eleitoral no país? Bem, a gente tem um processo complexo que se inicia muito antes das eleições, desde os testes públicos de segurança, em que é aberto a toda a comunidade científica, é chamada para fazer teste de validação dos nossos sistemas eleitorais, lá em Brasília, no TSE. Depois, os nossos sistemas eles são lacrados perante entidades fiscalizadoras. Depois, nós temos vários procedimentos de auditoria que são replicados em todo o país. No dia da votação, nós temos 3 testes de auditoria sendo realizados, testes realizados diretamente nos locais de votação. Nós teremos aí 10 locais de votação sorteados no estado de São Paulo, na véspera da eleição, amanhã no sábado, em que no próprio dia, às 7 horas da manhã, vai ser verificada no local de votação se aquela urna está com os mesmos sistemas e corresponde aos que foram assinados e criptografados em Brasília. Tem todo um procedimento de demonstrar, por meio de diversas fases da preparação das eleições, por auditorias e fiscalizações e integridade de sistemas por meio de criptografia também, que há uma segurança total e absoluta nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral brasileiro. Secretária, as eleições acabam sendo aí um prato cheio para disseminação de notícias falsas. O próprio TSE, no site, oferece uma página para desmentir as informações falsas. Como é que a gente pode acessar essa página de checagens, hein? Nós temos o fato e o boato, né? Algumas eleições já, que o eleitor pode digitar em qualquer plataforma, em qualquer buscador, vai conseguir encontrar com muita facilidade. Nós temos um sistema de alertas e desinformação eleitoral, SIAD, por meio do qual qualquer pessoa pode registrar um fato que entenda que seja inverídico ou que esteja sendo apresentado fora de contexto e que possa causar algum tipo de desequilíbrio, né, no pleito ou na integridade do processo eleitoral. E esses alertas que forem registrados, eles vão ser processados, apurados pelas equipes nossas da Justiça Eleitoral. Vale lembrar que em 2024, o segundo turno das eleições municipais pode acontecer em municípios brasileiros que têm mais de 200 mil eleitores e nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos votos válidos, mais um. Se houver uma segunda etapa,
os eleitores voltarão às urnas no dia 27 de outubro e a gente espera que corra tudo dentro da perfeita normalidade. Chegamos ao fim de mais uma edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade de prestar informações, estamos sempre à disposição. E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, meu amigo Fábio Menegatti. Valeu, Fábio. Eu que agradeço, Leandro, muitíssimo obrigado. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, claro, nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!